Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Primeiro de tudo, gostaria de me desculpar por estar fazendo menos vídeos agora nesses dias, porque estou tendo muito trabalho pela frente, muita coisa aí para fazer e não tenho conseguido dar muita atenção a este canal, infelizmente, né? Faz parte da vida. Bom, mas hoje eu estou aqui para responder duas ou três perguntinhas que foram deixadas ali no canal e que, como eu não estava conseguindo realizar vídeos, as perguntas ficaram um pouco de lado e eu resolvi então respondê-las em vídeo, aproveitando então já para ter esse contato aqui com vocês que eu gosto tanto. Vamos lá então, vou pegar aqui as perguntas. A primeira pergunta foi uma pergunta deixada no FAQ 32 que eu fiz, o FAQ anterior a este, que é do Diego Coutrin, que ele fala o seguinte: Professor, o meu pai faleceu faz 2 anos e às vezes pela manhã, ao acordar sem abrir os olhos, minha mãe ouve o nome dela ser chamado e ela reconhece como a voz do meu pai. Como fazer para continuar ou até manter na projeção? Uma boa pergunta. Bom, é bem comum, né, a gente ouvir a voz e muitas vezes ouvir nós sendo chamados quando a gente está nesse estágio hipnagógico ou hipnopômpico, no caso dela, que ela está acordando, e a gente acaba ouvindo chamarem a nossa voz. Muitas vezes é tido como uma repercussão energética esse chamado e não como algo realmente concreto, como se alguém realmente estivesse nos chamando. A gente não tem muita certeza nesse quesito se é realmente alguém chamando ou se é algo subconsciente. Mas é muito comum, principalmente no meio espírita, a gente ouvir os médios dizendo que neste momento ali, nessa transição, a gente acaba ouvindo os nossos entes queridos falando com nós, tentando se comunicar conosco, etc. Né? Bom, indiferente de ser realmente o seu pai falando ou ser uma repercussão energética, este momento é um momento bem propício para a saída do corpo astral, né? É um momento intermediário. E é nesse momento que a gente consegue realizar com mais facilidade a experiência fora do corpo. Bom, mas como fazer isso, né? Eu tenho algumas técnicas que eu deixei aí no canal que se chamam técnicas indiretas, recomendo você dar uma olhada com calma, que é as técnicas que se realizam exatamente nesse momento aonde a sua mãe fala que ouve a voz. Este momento é um momento ideal para realizar então esse procedimento das técnicas indiretas. E é muito simples, porque você está neste momento passando toda aquela fase que precisaria de relaxamento, concentração, etc. E você já está nessa fase. Então basta nesse momento manter a tranquilidade. No momento em que ela ouve a voz, como você disse, ela tem que manter a tranquilidade, tentar não agitar a mente, porque eu sei que nesse momento, quando a gente ouve as vozes, a gente acaba despertando um pouco mais, né? Se agitando um pouco mais, até pela surpresa do momento. Mas o meu conselho é que neste momento tente manter um padrão de tranquilidade, tá? E não abrir os olhos, mas tentar manter-se focado, concentrado e se concentrar lá dentro na glândula pineal e o chakra frontal, manter a concentração neste ponto do chakra frontal e tentar, então, não forçar nada, tá? Mas tentar manter a sua concentração e, e uma expansão consciencial, vamos dizer assim. É uma linha bem tênue neste momento, aonde você precisa, então, manter o foco, manter uma concentração mental e uma concentração no chakra frontal. Por que no chakra frontal? Porque vai te ajudar a expandir a consciência ao se concentrar no chakra frontal. Então, com a consciência mais expandida, você vai conseguir
perceber melhor as consciências que estiverem por perto ali naquele momento, no caso, o seu pai. Então, neste momento, você se concentra, tá? E tenta realizar a saída para fora do corpo de uma forma aonde você não faça nenhum movimento físico, mas também realize uma forte ação mental de deslocamento. Essa ação mental de deslocamento você tem que tentar sentir ela, e é um pouco difícil de explicar porque é uma sensação que você faz sem mexer o corpo físico, tá? Mas uma sensação forte de um impulso para fora do corpo. Então, aí nesse momento que você realiza essa sensação forte de impulso para fora do corpo, é o momento onde você vai realizar esse deslocamento, tá? Outra alternativa, se você acha difícil realizar esse impulso para fora que acaba despertando o corpo físico, você pode realizar apenas uma concentração mental forte no chakra frontal e tentar expandir, como se você tivesse expandido como se fosse um balão enchendo, né? E nesse encher do balão, o seu corpo todo se expande e você então realiza essa saída para fora do corpo com a expansão do seu corpo astral, tá? Uma forma de baloneamento e que vai fazer essa realização da saída para fora do corpo, tá? Então são várias formas que você pode fazer. Você pode tentar rolar para fora do corpo, você pode tentar se imaginar neste momento flutuando para fora do corpo, você pode se imaginar balançando num balanço para frente, para trás, para frente, para trás, dando um impulso cada vez mais forte, e nesse impulso mais forte você faz o deslocamento, tá? Mas o importante é a atitude mental que você tem que ter neste momento, de tranquilidade, mas também de vontade da saída para fora do corpo, tá? E aí você vai conseguir realizar esse procedimento da saída, e aí você poderá verificar se realmente essa voz está vindo da entidade, do espírito que está ali, ou no caso do seu pai que está ali, né? Você vai conseguir. E caso não seja, você também pode ter a intenção e a força mental de entrar em contato com ele, né? A própria técnica, que nem eu estava falando aqui, várias técnicas de saída, a própria técnica pode ser a concentração no seu pai. Naquele momento você está realizando a concentração no chakra frontal, você pode visualizar a imagem dele, né, fortemente, com a intenção da saída para falar com ele, para entrar em contato com ele. É uma alternativa também de técnica, tá? A técnica de alvo mental que a gente chama. Bom, vamos lá então para a próxima. Também vindo do FAQ 32, tem a pergunta do Alexandre Augusto que diz: como saber o que estamos presenciando não passa de fenômenos mentais ou sonhos? Bom, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, né? Quanto à realidade daquilo que a gente está vendo e se aquilo não passa de uma criação mental ou de sonhos. Bom, quando a gente experimenta o fenômeno, é muito claro, é muito mais claro do que a gente falando aqui, né? As palavras, elas têm um determinado limite e vai esbarrar muito no ceticismo e entre outras coisas, o que é natural. Contudo, quando a gente realmente faz a prática e experimenta, a gente vai vendo as diferenças e vai compreendendo de uma forma mais clara isso tudo que a gente procura falar aqui com palavras, né? Mas é uma boa pergunta, né? É uma pergunta válida, se não passam de fenômenos mentais ou de sonhos, né? E isso me leva também a uma breve reflexão do que seja a realidade, né? Do que seja a verdade. Será que tudo aquilo que nós estamos aqui experimentando através dos nossos sentidos físicos é o real e aquilo que a gente experimenta através da nossa mente não é o real? Até onde está o real, né? Então, os budistas tibetanos, eles fazem uma reflexão muito importante, muito legal
referente a essa questão da consciência do que é o real, do que não é o real. Recentemente eu li num livro de budismo tibetano, muito bom, por sinal, o livro. Vou deixar a capinha dele aqui em cima para vocês até darem uma olhada neste lado aqui. Vocês darem uma olhada, que é uma recomendação muito legal que eu deixo para vocês também de livro. Bom, tem um capítulo que ele fala sobre o sono e os sonhos, né? E ele faz uma reflexão justamente do que seja a realidade, né? A nossa realidade física e a realidade daquilo que a gente vivencia nos nossos sonhos. Aqui no plano físico, mais denso, a nossa realidade ela é tangível, né? A gente pega, toca, sente ela e é mais difícil que as coisas se modifiquem, né? Tudo está muito mais densificado e é aquilo que a gente pensa como sendo real. Porém, a nossa realidade mental, que está muito evidente durante os sonhos, ela não deixa de ser uma realidade porque ela também são coisas que estão acontecendo, porém dentro da nossa mente. E ali, tudo que a gente vivencia é muito menos tangível, muito mais flexível, as coisas mudam muito mais rapidamente, mas não deixam de ser coisas importantes que estão influenciando a nossa vida, a nossa psique e a tudo aquilo que a gente vivencia. Muitos dos sonhos que nós temos, e eu estou falando aquele sonho normal, tá? Muitos sonhos que nós temos são reflexos daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, de coisas que a gente deixa escondidinho lá dentro e que durante o sonho se manifestam e que são muito importantes para a gente compreender as nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos pontos fracos, fortes, e então eles não devem ser negligenciados. E não são mentiras, não são falsidades, mas são coisas que estão lá dentro, enterradas na nossa mente e que têm uma grande validade. E isso deixa de ser real? Até onde vai esse real? Então, quando a gente pergunta se as projeções elas são reais ou não são, são frutos da mente ou sonhos, cabe também se perguntar qual é a validade, a importância dessas experiências naquilo que ela realmente se propõe a nos oferecer, né? Se ela faz parte de um sonho, será que ela tem menos validade por causa disso? Né? Se ela não está acontecendo fisicamente, materialmente aqui, ela deixa de ter um valor? Ela não deixa. A nossa mente comanda tudo o que está acontecendo à nossa volta. E nós entramos em depressão por causa da nossa mente, nós somos felizes por causa da nossa mente, né? Daquilo que nós vivenciamos na nossa consciência. Então, a realidade, a validade dessas experiências, elas estão muito além do que somente pensar na realidade material, física e palpável daquilo ali, tá? Contudo, a gente que estuda o assunto diferencia, principalmente didaticamente para estudo, a gente diferencia a experiência do sonho, a experiência do sonho lúcido e da viagem astral, né? O sonho são criações mentais provindas do nosso subconsciente e daquilo que está ali dentro da nossa mente, né? E que se expande e se apresenta para nós no sonho. Porém, são coisas que vão acontecendo aleatoriamente, sem uma concatenação, né? E elas vão acontecendo e vão realizando essa limpeza na nossa psique, no nosso cérebro, né? Um descanso, digamos assim, para o nosso cérebro, né? E vai colocando para fora as coisas. E o sonho, então, ele ocorre dessa forma maluca que a gente conhece. Já o sonho lúcido, a gente sabe que também é um sonho, porém nós passamos a ter controle, e isso é muito importante, porque quando nós passamos a ter controle do sonho, que é o sonho lúcido, nós começamos então a pegar esse material que está ali no sonho, que vem do nosso subconsciente e está ali disponível para nós, e conscientemente nós conseguimos começar a trabalhar esse material. Pesadelos que ocorrem com o sonho lúcido, a gente pode então, naquele momento, digamos que limpar aquele pesadelo,
dar um basta a determinadas coisas ruins que estão lá dentro da nossa mente, que a gente pode, então, ali naquele momento do sonho lúcido, trabalhar aquilo ali conscientemente. Então, o sonho lúcido, ele é muito legal, muito importante para que a gente trabalhe os nossos traumas, as nossas vontades, etc., inconsciente que estão ali dentro, e a gente pode trabalhar elas de forma consciente e assim burilar a nossa alma e nos tornarmos mais autoconscientes e nos conhecermos melhor, né? Então é realmente muito legal, muito importante. E a projeção astral, ela vai um passo adiante disso tudo, porque nos dá a possibilidade de conhecer uma realidade que existe em dimensões além dessa que nós conhecemos aqui fisicamente. Digamos que nós tenhamos vibrações que vão cada vez mais para dentro, quanticamente falando, né? Elas vão se aprofundando, essas vibrações, se tornando mais sutis. E então a gente vai conseguindo adentrar essas vibrações e em conhecer melhor planos de existências que estão além dessa casca externa física que nós temos. Então a gente consegue dar um passo além e a gente diferencia ela do sonho lúcido, porque nós não somos mais digamos que o criador daquele mundo todo que a gente vê num sonho, né? Que são frutos do nosso subconsciente, das nossas criações mentais. Numa projeção astral, nós não somos mais o criador, mas nós estamos entrando num plano que já está criado, num plano que já tem as suas próprias leis, e nós vamos entrar naquele local e entender melhor aquelas leis, né? Então nós não temos o controle que nós temos dentro de um sonho lúcido. Basicamente falando sobre tudo isso aí, né? Porque eu já falei em outros vídeos sobre essa questão, mas reforço aqui que eu acho importante que a gente entenda essa questão, né? E eu acho importante também que, se para nós é difícil entender que existam outras dimensões e uma realidade, como a gente quer colocar, entre aspas, essa questão da realidade, então que exploremos o sonho lúcido, né? Se para nós é muito difícil que a gente pense na possibilidade de uma viagem astral concreta em outras dimensões, que exploremos o sonho lúcido. Não iremos perder em qualidade com isso por causa disso. Mas vamos entendendo essa questão toda, e se para nós é difícil, aquela pessoa que tem uma mente muito científica, né, e acha muito complicado pensar em dimensões, em seres que sobrevivem após a morte, etc., que então a pessoa pense nisso tudo como como um sonho aonde a gente pode trabalhar as nossas próprias camadas internas da nossa psique, e com isso você já vai ter muitas vantagens no estudo da projeção astral, né? No caso do sonho lúcido. Então, por isso que eu acho importante que a gente aprenda a explorar tudo isso, né? No fim das contas, são formas de entrar para dentro de nós, não só sair para fora, como a gente pensa numa viagem astral, onde a gente diz, vou sair do corpo, vou explorar por aí, tá? Não é só isso, né? A projeção astral tem uma importância muito maior quando explorada nós mesmo, explorado dentro de nós, explorado as nossas próprias limitações, nosso próprio autoconhecimento, né? E aí a gente vai conhecendo possibilidades muito fantásticas que tem dentro de nós mesmos, né? Então eu acho muito importante que a gente trabalhe esses aspectos também, né? Agora, se a pessoa consegue e aceita a possibilidade de ir um passo além nisso, é muito interessante experimentar, testar por si mesmo essa questão da extrafisicalidade, do que existe lá fora, né? E talvez esse lá fora seja mais dentro do que fora do que a gente imagina, se nós pensarmos em física quântica, né? Então tem muito ainda que ser estudado e explorado
essa questão toda. Então fica aí essa minha reflexão, um pouquinho longa, né? Talvez até um pouco confusa, mas fica aí minha reflexão para que vocês também pensem nas possibilidades, né, do que é uma viagem astral, do que pode ser uma viagem astral, e não limitar somente a uma única visão de toda essa questão, mas de que a gente pode pensar sobre muitas possibilidades e não necessariamente uma precisa ser melhor do que a outra, né? Mas a gente vai se encaixando melhor ali na forma de compreender tudo isso, né? Bom, vamos mais uma pergunta para finalizarmos. Vamos ver. A Débora Nunes diz algo aqui muito legal que eu achei. Ela fala assim: quem passa pela experiência de viagem astral não fica mais com dúvidas. Realmente, né? Quem tem a experiência passa por ela e se dá a possibilidade e a ousadia de acreditar a mais, né? Realmente não vai se arrepender e não vai ter dúvidas, né? Porque quando a gente experimenta realmente uma viagem astral, e não digo um sonho lúcido, porque eu tenho uma experiência que eu fiz agora há pouco, que eu coloquei em vídeo, sobre um sonho lúcido, e fica muito claro a diferença entre um sonho e uma viagem astral. Quando você realmente sente a saída do corpo lúcida, você sai caminhando, é muito perfeito, de tal forma que às vezes você chega a ficar confuso se realmente você está fora do corpo ou se você está caminhando sonâmbulo por aí. Para vocês verem a lucidez que a gente tem e o quanto é realmente forte essa sensação de estar fora do corpo. Eu estava lendo agora há pouco também um livro que eu estou na metade dele, depois quero trazer para vocês também um comentário sobre esse livro, que é o Homem Multidimensional. Ele está em inglês, este livro, mas ele é fantástico, um dos livros mais legais de viagem astral com relatos que eu já li, né? Muito bom. Eu vou trazer um comentário sobre esse livro para vocês posteriormente. Bom, nesse livro, uma das primeiras projeções que ele narra ali é justamente uma que ele, quando ele começou a ter as saídas dele, ele morava num prédio e ele queria então ver os vizinhos dele estando fora do corpo, né, para ver como é que, né, porque ele que fazia pouco tempo que ele estava morando no prédio, ele não conhecia os vizinhos ainda. E como uma forma de experimento, ele pensou, bom, eu vou ver meus vizinhos, né? Então ele tentou uma saída por, né, subindo e indo para o vizinho de cima, não conseguiu. Depois, uma outra tentativa, ele saiu caminhando então para fora do apartamento dele e subiu as escadas. Só que num determinado momento que ele está subindo as escadas, ele para e se pergunta para ele mesmo se realmente ele não estava subindo as escadas como sonâmbulo, né, caminhando realmente, porque era muito perfeito ele estar ali subindo as escadas. E será que ele não estava naquele momento realmente ali de pijama subindo as escadas, né? E eu achei muito legal essa reflexão dele, porque eu me perguntei isso muitas e muitas vezes também, se eu realmente não estava saindo caminhando porta fora, parecendo um doido varrido, achando que estava fora do corpo. Porque realmente é muito perfeito, né? Só que aí você faz alguns testes e você acaba vendo que não, que você realmente está fora do corpo, né? E ele foi a mesma coisa. Bom, vamos lá, continuando. Para terminar, então, aqui tem o Wagner, que fala o seguinte: professor, tentando fazer viagem astral, eu cheguei em uma cidade em que todo mundo tinha olhos pretos e me atacaram. Já ouviu falar? Não conheço, nunca vi falar. Mas a gente, quando fala no plano astral, são muitas e muitas realidades, cidades astrais, etc., que existem, né? Então é difícil a gente conseguir conhecer tudo, não tem como, é impossível a gente conhecer tudo, e depende muito, né, de níveis vibracionais, etc, etc. No umbral, por exemplo, são muitos locais que tem, muitos níveis de vibração que tem, e ali nesses níveis tem cidades e cidades e locais que realmente fica difícil saber, né? No teu caso, por exemplo, provavelmente você acessou algum lugar no umbral um tanto quanto denso porque você foi atacado.
né? Então, se você está num lugar mais elevado, você não vai ser atacado de forma alguma, né? Então, é bem provável que este seja um local denso, baixo, e que você, ao acessar aquele local, foi atacado por essas pessoas com os olhos escuros, como você falou, né? Mas enfim, quando se fala em plano astral, são muitos locais e é legal que a gente explore e tente conhecer mais sobre tudo isso aí, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi algumas perguntas aí que eu acabei... eram só 3 questõezinhas que eu ia levantar, acabei me estendendo para mais, porque realmente, quando eu começo a falar nesses assuntos, eu gosto muito, eu acabo falando, e se deixar eu vou falando por horas. Então, deixo aí este vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Paz profunda para todos vocês. Um grande abraço.